Meus amigos, mais um domingo espetacular de NFL e hoje vamos falar sobre os jogos do domingão. Lembrando que hoje ainda tem Patriots e Cardinals, se você tá vendo esse vídeo na segunda-feira. Se não, provavelmente já tem um vídeo falando sobre como foi o jogo da segunda à noite. Inclusive, meus amigos aqui da Sportsbet.io, o melhor e mais fácil, mais intuitivo, mais divertido site de apostas esportivas, são meus parceiros aqui no Golim Sports. E eles falaram assim: Golim, deixa seus palpites pros jogos porque eu sei que você faz, e eu faço mesmo. Então hoje o meu palpite pro jogo hoje é Rhamondre Stevenson fazendo touchdown, o running back dos Patriots, e os Patriots ganhando a partida lá no palco do Super Bowl, estádio dos Cardinals, é isso aí. Então, link na descrição pra você fazer o cadastro lá na Sportsbet.io e você entrar pro time e fazer suas apostas esportivinhas também, que é bem divertido. Depois da vinheta, vamos falar sobre os jogos desse domingão, que foi espetacular. Vai! Go, baby! Feel great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Lembrando que o jogo da quinta-feira já falamos no vídeo de sábado, falando sobre os novos quarterbacks e tudo mais. E naquele vídeo eu falei sobre Brock Purdy. E a gente já vai falar sobre ele também quando a gente falar daqui a pouquinho sobre o jogo dos Buccaneers com os 49ers. Vamos começar com os jogos das 3 horas da tarde, começando com Jets e Bills, duelo de divisão com a vitória dos Bills por 20-12 em casa. Os Bills chegam agora a 10 vitórias e lideram isolados a divisão. Os Jets caem para 7-6 e agora, com a vitória dos Patriots hoje à noite, eles vão pro quarto lugar da divisão e saem dos playoffs, então eles dependem aí dos Patriots agora. Os Jets deram trabalho, Mike White apanhou pra caramba nessa partida, teve muita neve, eu até pensei que era chuva, mas era uma tempestade de neve com chuva que tava uma loucura lá em Buffalo, inclusive tem expectativa de tempestade pro próximo jogo, inclusive. Dawson Knox e Josh Allen fizeram touchdowns e jogadas incríveis girando, os caras parecem que lutam taekwondo, cara, é uma coisa absurda. Joe Flacco entrou só pra perder um fumble, porque o Mike White tava apanhando bastante, os Jets tiveram turnovers, o Quinnen Williams saiu lesionado, essa partida foi bem ruim, essa derrota aí pros Jets em alguns sentidos, uma vitória importante pros Bills, apesar de não ser uma gigantesca vitória, 20-12, é sempre importante ganhar dos rivais de divisão. Os Bengals venceram os Browns por 23-10 em casa e chegaram a 9 vitórias e 4 derrotas, os Browns 5 vitórias e 8 derrotas, e olha essa estatística, os Bengals estão 8-2, 8 vitórias e 2 derrotas quando começam com a bola no primeiro tempo. São 5 touchdowns na abertura do jogo. É meio bizarro, mas é verdade. O Deshaun Watson foi quarterback pela segunda vez, né? Depois de 700 dias. Ele teve o seu primeiro touchdown depois de tantos dias. E tinha vezes que ele até lembrava aquele velho Deshaun Watson, mas depois não lembrava mais. E é isso que eu tô curioso pra ver conforme as semanas vão progredindo. Se ele consegue voltar a ser o que era ou se já deu pro Deshaun Watson. Essa foi a primeira vitória do Joe Burrow contra os Browns na sua carreira e foi uma vitória gigante e muito importante. Quase que os Texans fazem o milagre. Os Texans, uma vitória, 10 derrotas e um empate, quase ganharam dos Cowboys 9-3, mas os Cowboys viraram no final, 27-23 em casa, e estão agora com 10 vitórias, lideram a divisão com o Eagles? Não, estão em segundo lugar. Os Texans agora com 11 derrotas. E o que aconteceu? Tudo dando certo pros Texans, tudo dando errado pros Cowboys, o Dak Prescott interceptado quase que na própria end zone, o Driscoll alternou com o Davis Mills, o Jeff Driscoll, né? E ele foi parado numa quarta pra gol que poderia dar vitória para os Texans, e aí os Cowboys conseguiram avançar para fazer o touchdown. Teve uma recuperação de fumble que o Trevon Diggs, ele ao invés de aceitar a posição de campo que ele tava, ele tentou ganhar jarda que nem um maluco e quase que ele se ferra, mas deu certo no final. Enfim, só uma jogada memorável dessa partida. Vikings e Lions foi uma zebra. É claro que é duelo de divisão, é claro que os Vikings cedem muitos pontos, muitas jardas, mas é esperado que os Vikings 10 vitórias ganhariam essa partida. Não ganharam. O Lions meteram 34-23 também em casa, todos os times da casa ganhando até agora, já tem uma exceção. E os Lions agora 6 vitórias e 7 derrotas e mantém viva a esperança de quem sabe até ganhar essa divisão, que seria uma loucura, mas pode acontecer. 10 vitórias, 3 derrotas, os Vikings estão de boa, mas não podem cometer tantos erros. Jameson Williams, o wide receiver dos Lions, que teve rompimento do ligamento cruzado anterior, fez a sua mais uma partida, recebeu seu primeiro passe e foi para touchdown. Então
então foi sensacional. Os Vikings foram sem os dois titulares de linha ofensiva, o Christian Darrisaw e o center, o Garrett Bradbury, e sem o safety Harrison Smith, e isso expôs muito essa defesa dos Vikings, que cede muitos pontos. Foi o 5º jogo seguido dos Vikings cedendo mais de 400 jardas. O Jared Goff jogou muito, o Dalvin Cook perdeu o fumble, os Lions abriram a caixa de ferramentas, fizeram fake punch, fizeram passe pro gordinho Penei Sewell de linha ofensiva, e isso colaborou pra grande vitória. Que grande vitória dos Lions, e que divertido que é ver esse Lions jogar. Divertido também foi ver esse Eagles amassar os Giants, porque é uma coisa meio bizarra, né? É um duelo de divisão, tudo pode acontecer, mas parece que a magia dos Giants tá se dissipando um pouco, enquanto os Eagles só continuam subindo. O melhor time da NFL perdeu pros Commanders algumas semanas atrás, mas parece ter sido uma anomalia, porque agora eles chegam a 12-1. Primeiro que os Commanders ficaram de folga essa semana e amaram esse placar, porque agora eles empatam com os Giants, sobem e enfrentam os Giants na semana 15, perdão. Então isso vai ser divertido também. Jalen Hurts se tornou oficialmente o primeiro lugar na disputa pelo MVP, com mais um jogo espetacular, 21-0 no segundo quarto. Teve um punch absolutamente bizarro dos Giants, que foi uma loucura. Parecia os Giants de algum tempo atrás, e isso é preocupante, realmente preocupante. E com essa vitória os Eagles garantiram playoffs, e mais uma vez mostrando que às vezes precisa usar o jogo corrido pra ganhar, às vezes precisa usar o jogo passado pra ganhar, e às vezes você usa os dois funcionam e você ganha o jogo, e acabou. Vitória espetacular do time dos Eagles. Ravens e Steelers, vitória dos Ravens tímida, né? Lamar Jackson fora dessa partida, fora da próxima partida. Do outro lado, os Steelers, o Kenny Pickett com concussão também fora. Entrou o Trubisky, teve 3 interceptações, e ainda assim o placar foi bem próximo, 16-14 para os Ravens, que vão para 9-4, e tá ali, ó, Ravens e Bengals tá uma disputa, Steelers 5-8. Último jogo dessa faixa horária, Jaguars e Titans, e os Jaguars amassaram os Titans. Cara, os Titans estão queda livre, enquanto os Jaguars estão subindo pra caramba, 36-22, os Jaguars agora 5-8, os Titans 7-6, o Trevor Lawrence começou o jogo 0-3, 0 passes completos de 3 tentados, e aí 3 touchdowns, 0 interceptações, 368 jardas, e um jogaço. Meus amigos, eu vou terminar esse vídeo aqui com o celular, porque a câmera simplesmente faleceu. Então, outra coisa bem ruim dos Titans nesse jogo foi o Derrick Henry, né? Porque ele teve touchdowns, ele sempre aparece, mas ele teve 2 fumbles perdidos nessa partida pra complementar os 4 turnovers, 4 perdas de posse de bola que os Titans tiveram no jogo, e isso ajudou muito os Jaguars também, né, cara? Evan Ingram teve 162 jardas, 2 touchdowns, jogou muita bola, 36-22 para os Jaguars, e esse Titans tá começando a ficar perigoso, cara. Inclusive, o próprio Jaguars ameaça a divisão. Pode ganhar. Imagina que loucura seria isso. 6:05 da tarde tivemos apenas um jogo. A amassada que os Chiefs deram nos Broncos, 34-28, mas quase que teve uma zebra. Quase que os Broncos fazem uma virada inacreditável. Os Chiefs chegam a 10 vitórias, 3 derrotas. Os Broncos 3 derrotas, 10 vitórias, o contrário, né? Os Chiefs abriram 27-0. Aí o Mahomes teve 2 interceptações, depois teriam uma terceira interceptação. Os Broncos foram gostando da partida. Russell Wilson, 3 passes para touchdown, os 3 pro Jerry Jeudy, e o jogo chegou a estar 27-21. Só que aí os Chiefs conseguiram abrir e o jogo terminou 34-28. Então o Russell Wilson saiu concussionado, saiu machucado da partida. O Brett Rypien entrou, e eu fico pensando que talvez se o Russell Wilson tivesse continuado, as coisas poderiam ter ficado bem interessantes, mas esse time dos Chiefs é muito forte. O Mahomes fez aquele... O Mahomes, né? Sempre faz um passe maluco. A Isaiah Pacheco, queria dar um destaque porque é um cara que eu gosto bastante também. E com isso, os Chiefs vencem mais um jogo contra um rival da divisão. Sempre que é fora de casa, eles ganham. É impressionante, é realmente impressionante. 6:25 tivemos 2 jogos. Um deles foi Panthers e Seahawks, que a gente exibiu ao vivo lá na Rede TV. Um jogaço com a vitória inesperada dos Panthers em cima dos Seahawks por 30-24. Os Panthers chegando a 5 vitórias, 8 derrotas. Ainda sonham em ganhar essa divisão, já que os Buccaneers também perderam. Os Seahawks 7 vitórias, 6 derrotas, agora ficaram 2 jogos atrás dos 49ers, e as coisas vão ficar bem complicadas agora, se eles quiserem ir não só ganhar a divisão, mas ir pros playoffs também, porque essa conferência tá muito competitiva, a gente já vai ver isso. Defesa dos Panthers foi gigante, e o Geno Smith, quarterback dos Seahawks, foi irreconhecível, cara. Foi o primeiro jogo dele com 2 interceptações, jogou mal, a verdade é que ele jogou mal mesmo. E o Seahawks sem o Kenneth Walker e sem o DJ Dallas, que são 2 dos principais corredores, então isso pesou bastante também. Os Panthers correram muito bem com a bola, garantiram bastante tempo no relógio e ganharam uma partida fenomenal. Por fim,
antes do Sunday Night Football, o vídeo da capa desse vídeo, o jogo da capa desse vídeo aqui, Brock Purdy e o ataque dos 49ers fez 35 pontos na vitória em casa contra os Buccaneers de Tom Brady, 35-7, os 49ers estão cada vez melhores, um dos melhores times da NFL, e agora avançam para 9 vitórias, 4 derrotas e lideram a divisão com tranquilidade. Os Bucks chegam a 6-7, todo mundo na divisão tá negativo, e isso é uma loucura. Isso é uma loucura, simplesmente. Então o Brock Purdy, nem preciso falar, né? Última escolha do draft desse ano, senhor irrelevante, só entrou porque Trey Lance e Garoppolo quebraram o pé e o cara jogou muito direitinho. Importante dizer que ele jogou 4 anos lá em Iowa State. Geralmente os jogadores do college quarterbacks jogam 3 e já vão pro draft, né? Ele jogou 4 anos, experiente pra caramba, mesmo tendo só 22 anos. Quando ele nasceu, o Brady já era titular na NFL e já ia ganhar o seu primeiro Super Bowl. Ele foi o primeiro quarterback a bater o Brady no seu primeiro jogo como titular. Nenhum tinha feito isso na história. Então, qual foi a pior parte pros 49ers? O Deebo Samuel lesionado. Se ele voltar, vai ser nos playoffs. E aí, beleza. Mas é uma perda grande. Foi a segunda vez do Brady na carreira em São Francisco. A primeira e única vez até então tinha sido numa vitória com os Patriots lá em São Francisco em 2016. E teve uma coisa interessante, porque o Brady foi interceptado, né, 2 vezes, e uma delas foi pro Dre Greenlaw. E ele pediu pro Brady autografar a bola que ele tinha interceptado. O cara é tão ídolo, cara, que acontece esse tipo de coisa. E o único touchdown dos Bucks na partida foi meio cagado, inclusive. Então uma vitória espetacular dos 49ers, que a defesa já é maravilhosa e o ataque também é. Por fim, último jogo do domingão foi o Sunday Night Football entre Dolphins e Chargers, e mais uma zebra pra coroar esse domingo cheio de jogos inesperados. Os Chargers ganharam 23-17 contra os Dolphins, avançaram para 7 vitórias, 6 derrotas, estão nos playoffs e ainda sonhando em se manter lá até o fim. Os Dolphins também, mas estão com 8-5 e precisam parar de perder jogos, cara, porque parece que a magia do Tua deu uma baixada, deu uma esfriada nesse time, e isso é bem preocupante. Pra você ter uma ideia, o Tua fez 10 passes completos de 28, menos de 200 jardas, o que é inesperado para um time com Tyreek Hill e Jalen Waddle. E é impressionante, porque teve um fumble perdido nesse jogo dos Dolphins, o Tyreek Hill recuperou e correu para touchdown. Foi uma das coisas mais malucas que eu já vi na minha vida, só que é o Tyreek Hill, ele corre pra caramba e ele chegou lá. Mesmo assim, a defesa dos Chargers voou, o Herbert voou, muito tempo de posse de bola, conseguiram finalmente sair de uma partida sem lesão pro time dos Chargers, isso é impressionante. Inclusive Keenan Allen e Mike Williams jogando juntos, o que foi raríssimo nessa temporada. Então uma vitória gigantesca desse Chargers em cima dos Dolphins. Como eu falei pra vocês, hoje tem Monday Night Football, Patriots e Cardinals, a gente vai falar sobre isso amanhã, fica ligado. Mas agora, antes da gente terminar o vídeo, vamos ver como é que tá a situação de playoffs, né? O Gretão vai pôr aí pra vocês. Então, nesse momento, os líderes da AFC que estão nos playoffs nesse momento são Bills em primeiro 10-3, porque ganharam dos Chiefs no confronto direto, Chiefs 10-3, os Ravens 9-4 e os Titans 7-6 ainda estão liderando essa divisão. Aí vem o Bengals 9-4 em segundo lugar, aí vem o Dolphins 8-5 em segundo lugar na AFC East, e vem os Chargers em segundo lugar da AFC Oeste em sétimo lugar. Os Jets perderam e saíram dos playoffs. Os Patriots, se ganharem hoje dos Cardinals, eles entram nos playoffs no lugar dos Chargers, então isso é uma coisa pra gente ficar de olho. E ainda tem Jaguars, Raiders, Browns, Steelers e até os Colts matematicamente podem entrar nos playoffs, o que é bem maluco também. Na NFC, os Eagles são o único time que já garantiram a divisão. Já garantiram playoffs, ainda não garantiram a divisão. Estão nos playoffs como primeiro seed nesse momento. Os Vikings são o segundo seed, liderando a NFC Norte. Os 49ers são o terceiro, liderando a NFC Oeste. E os Buccaneers, ainda impressionantemente, lideram a sua divisão e estão em quarto seed. Os Cowboys com 10 vitórias, os Buccaneers têm 6, estão no quinto seed, porque apesar da ótima campanha, é uma campanha que garante apenas o segundo lugar na sua divisão, que tem o Eagles. E aí, os outros 2 times da divisão também estão nos playoffs. Washington Commanders, 7-5-1, subiram 2 e estão no sexto lugar. E os Giants estão no sétimo lugar. Seahawks, Lions, Packers, Panthers, Falcons, Cardinals, Saints e Rams ainda lutam pela chance. Eliminados matematicamente os Texans, os Bears e os Broncos. Que doideira, meus amigos. Deixa o gostei, se inscreve no Golim Sports e fica ligado que tem muito vídeo bacana pra sair, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. Fui!